O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferta, e nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje meditamos sobre o trecho do Evangelho de Mateus. Esse trecho nos apresenta uma narrativa que coloca Jesus em confronto direto com os fariseus a respeito da observância do sábado. Através dessa passagem, somos chamados a refletir profundamente sobre o significado da lei, da misericórdia e da essência do discipulado cristão. O texto começa com Jesus e seus discípulos passando por um campo de trigo num sábado. Os discípulos, movidos pela fome, começam a colher espigas e a comê-las. Vendo isso, os fariseus questionam Jesus, dizendo que os discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Para entender melhor a gravidade dessa acusação, precisamos lembrar que para o judeu da época, o sábado era um dia sagrado, dedicado ao repouso e à adoração a Deus. A lei mosaica proibia qualquer tipo de trabalho nesse dia, e colher espigas era considerado trabalho. No entanto, Jesus responde aos fariseus de uma maneira que revela uma compreensão mais profunda e misericordiosa da lei. Ele lembra aos fariseus a história de Davi, e quando estava com fome entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, e só os sacerdotes podiam comer. Jesus também menciona que os sacerdotes no templo violam o sábado e, no entanto, são considerados inocentes. Com essas referências, ele sublinha que a necessidade humana e a obra de Deus têm precedência sobre a mera observância ritualística da lei. Jesus então declara algo que deve ter chocado os seus ouvintes. Eu digo a vocês que aqui está quem é maior do que o templo. Com isso, ele afirma a sua autoridade divina e sugere que a verdadeira adoração a Deus não é limitada em regras externas, mas está centrada nele. Ao dizer que algo maior que o templo está presente, Jesus se coloca como o ponto focal da verdadeira fé e prática religiosa. A mensagem central de Jesus é destacada na citação do profeta Oséias: Misericórdia quero e não sacrifício. Oséias 6:6. Jesus usa essa passagem para ensinar que a vontade de Deus é antes de tudo compassiva e amorosa. Sacrifícios e rituais, embora importantes, são secundários em relação ao amor e à misericórdia que Deus espera por nós. A observância literal da lei sem amor e compaixão é vazia e ineficaz. Deus se agrada mais da nossa disposição de amar e servir ao próximo do que do cumprimento rigoroso de rituais. Neste sentido, queridos irmãos e irmãs, Jesus nos desafia a repensar nossas próprias práticas religiosas. Quantas vezes nos apegamos a regras e tradições a ponto de esquecermos o espírito da lei, que é o amor. Podemos estar fisicamente presentes na igreja, participar de todas as celebrações e cumprir todas as regras.
Mas se o nosso coração não estiver cheio de misericórdia e compaixão, estamos falhando em nossa verdadeira adoração. Além disso, Jesus conclui a sua resposta afirmando: Filho do homem é Senhor do sábado. Mateus 12:5. Com esta afirmação, ele reivindica a autoridade sobre o sábado e, por extensão, sobre toda a lei. Isso significa que Jesus é a fonte e a culminação da revelação divina. Em Jesus vemos a plena expressão da vontade de Deus e somos chamados a segui-lo acima de qualquer outra coisa. Para nós, irmãos, esta passagem tem implicações profundas. Primeiramente, somos chamados a reconhecer Jesus como centro da nossa vida de fé. Ele é maior que qualquer templo, ritual ou tradição. Nossa fé deve ser construída sobre relacionamento vivo e pessoal com Ele. Em segundo lugar, somos chamados a praticar a misericórdia em todas as nossas ações. A verdadeira adoração a Deus é demonstrada através de atos de amor e compaixão para com os outros. Isso pode significar oferecer nosso tempo, recurso e atenção para ajudar aqueles que estão em necessidade. Isso pode significar que devemos oferecer nosso tempo, recursos e atenção para ajudar aqueles que estão em necessidade. Pode significar também perdoar aqueles que nos ofenderam e buscar a reconciliação. Pode também significar que devemos falar e agir em defesa dos oprimidos. Finalmente, esta passagem nos lembra que a lei de Deus é uma lei de amor. As regras e mandamentos existem para nos guiar no caminho do amor a Deus e ao próximo. Quando compreendemos isso, podemos ver além das aparências e tradições para abraçar o espírito da lei, que é o amor misericordioso. Irmãos e irmãs, ao refletirmos sobre este ensinamento de Jesus, peçamos a graça de sermos verdadeiros discípulos, comprometidos com a misericórdia e o amor, que possamos reconhecer Jesus como Senhor de nossas vidas e permitir que sua compaixão transforme nosso coração e nossas ações. Assim, teremos testemunhas vivas do amor de Deus pelo mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.